tell me who's in charge here? I guess you've heard of Hank Quinlan, our local police celebrity. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio vamos encerrar nossa trajetória sobre a vida e a carreira desse grande diretor de cinema que foi Orson Welles. Vamos lá então, pessoal. Sem mais enrolação, dar início ao nosso podcast de hoje. Data estelar 2319.9. Como vocês bem se recordam, no episódio anterior, eu relatei a passagem de Orson Welles aqui pelo Brasil, durante a política da boa vizinhança do governo norte-americano com os países do Cone Sul do continente. Orson Welles veio de mala e cuia aqui para o Brasil, filmar o Carnaval Carioca e acabou realizando um documentário interrompido, né, que não foi completado, chamado É Tudo Verdade. Ele partiu para o Ceará para tentar reconstituir uma viagem épica, né, de 4 jangadeiros ali que tinham feito uma travessia pelo mar do Ceará até o Rio de Janeiro, que na época era a sede do governo federal, para reivindicar melhores condições de vida e de trabalho para o então presidente da República, Getúlio Vargas. A história acabou em tragédia, o líder dos pescadores acabou morrendo afogado. Algumas versões dizem que ele foi devorado por um tubarão, mas eu acho que isso é um exagero, enfim. Isso acabou determinando o encerramento do projeto. O documentário É Tudo Verdade ficou inacabado durante décadas e foi dado como perdido. Ele acabou sendo redescoberto nos anos 1980 por pesquisadores ali nos cofres do estúdio, a RKO, e reconstituído o que tinha para ser reconstituído naturalmente. Aqui no Brasil, o Rogério Sganzerla chegou a fazer um documentário que é mais que uma espécie de comentário sobre essa aventura do Orson Welles no Brasil, chamado Nem Tudo é Verdade. E o nome do documentário original, né, passou a ser também o nome de um grande festival de documentários aqui no nosso país, chamado justamente É Tudo Verdade. Tá? Se esse documentário tivesse sido concluído, né, como pretendia o Orson Welles, né, mostrando ali uma parte da realidade da dura e difícil vida, né, dessas comunidades pesqueiras lá no Nordeste, talvez esse filme tivesse se tornado o mais importante filme dele, mais até do que Cidadão Kane, acredito, e teria aberto as portas, né, teria adiantado até mesmo para o nosso país, né, o cinema teria evoluído décadas antes, né, do que aconteceu. Se a gente parar para pensar, das imagens que restaram, aí, que foram reencontradas, né, nos cofres da RKO, a gente vê alguma coisa ali que lembra bastante os experimentos do cinema novo, né, principalmente Glauber Rocha e seu Barravento, dos anos 1960. Então, podemos dizer, sim, sem sombra de dúvida, que o filme do Orson Welles não influenciou o Glauber, porque ele estava perdido e o Glauber não assistiu ao filme, mas certamente pronunciou o filme do Glauber em pelo menos 2 décadas. Né? Enfim, de volta aos Estados Unidos, o Orson Welles então se deparou com a intragável, né, e a surpresa, né, de que o segundo filme hollywoodiano dele, Soberba, tinha sido remontado à revelia dele, né, bastante mutilado, várias cenas foram cortadas, né, e outras remontadas pelo Robert Wise, o editor do filme, né, na verdade o editor do estúdio, né, da RKO, e o diretor de fotografia e o assistente de direção filmaram um novo final para o filme. O filme foi reduzido em sua metragem, enfim.
foi bastante manipulado e truncado fora das pretensões do que o diretor queria fazer. E o contrato dele com a RKO acabou sendo encerrado ali, e ele teve que bater nas portas de outros estúdios para prosseguir com a carreira dele. Essa foi a primeira das muitas frustrações que o Orson Welles, ou melhor, a segunda das muitas frustrações que o Welles teria em sua carreira. Dali para frente, desse ponto em diante, a carreira do Orson Welles foi bastante atribulada, cheia de altos e baixos, mais baixos do que altos, né, para dizer a verdade. Ele foi trabalhar para um estúdio independente, a International Pictures, onde ele realizou um filme chamado O Estranho, em 1946, no qual ele pretendia provar a capacidade dele para realizar filmes comerciais. E, ao meu ver, ele conseguiu isso. Né? O Estranho é um bom thriller um bom thriller pós Segunda Guerra Mundial, um filme de suspense bastante eficiente. E esse filme, né, que também era estrelado pelo Orson Welles, né, no papel principal, né, de um espião, de um ex-carrasco nazista que se refugia numa cidadezinha norte-americana, ali na Nova Inglaterra, né, ele também era co-estrelado pelo Edward G. Robinson, um dos grandes atores daquela época, né, um dos maiores atores que o cinema já conheceu. E a Loretta Young, uma atriz bastante expressiva, de olhos grandes, uma feição bem característica. No ano seguinte, 47, aí ele realiza um trabalho para um grande estúdio, que é A Dama de Xangai, com a sua então esposa, a Rita Hayworth, agora com o cabelo cortado, bem curtinho e tingido de loiro. Né? É um filme não há como nenhum outro que foi feito antes ou depois dele. Tem vários elementos ali surreais, oníricos. O filme trafega entre a realidade e a fantasia, que passa a ser aí uma constante na obra do Orson Welles. E é bastante barroco, no sentido de ser um filme bastante intrincado, uma trama bastante enrolada. Aliás, isso era bem próprio dos filmes no ar daquela época. Né? Tem ali, como eu disse, elementos surreais ali, e acredito eu, na minha visão, um comentário sobre o macartismo, ou seja, o processo de julgamento ali das pessoas suspeitas de envolvimento com o comunismo que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época, e que a gente vai ver daqui a pouco, marcou bastante a carreira do Orson Welles de certa maneira. Bom, em 48, no ano seguinte, ele vai trabalhar para um pequeno estúdio de Hollywood chamado Republic, um estúdio bem precário, né, que se especializou em filmes B, seriados, enfim, era um estúdio assim dos menores, entre os menores dos menores, tá? Lá ele realizou uma adaptação da peça de Shakespeare, Macbeth, também filmada em preto e branco, como um filme noir, totalmente feito em estúdio. É uma versão bastante estilizada, né? Bastante, eu gosto, eu não deixo de gostar da versão, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu aprecio o Orson Welles, mesmo quando ele fracassou genialmente. Né? Os fracassos dele são geniais. Diria para vocês mais que isso, eu diria que o pior filme do Orson Welles é melhor do que o melhor filme de muitos diretores por aí que são badalados pela crítica. Assim como Alfred Hitchcock, Orson Welles também foi outro que nunca recebeu um Oscar por um de seus filmes. Né? Ele recebeu o Oscar de roteiro, sim, original, pelo Cidadão Kane, mas foi só. Mas isso, obviamente, como diretor que ele mereceria ganhar justamente por esse filme, que muitos consideram o maior filme de todos os tempos, ele não recebeu. E no final das contas, o Orson Welles começa então uma carreira bastante tribulada. Bom, é nesse ponto que a gente parou. Eu disse também no episódio passado que o Orson Welles começou então a realizar filmes. Ele partiu para a Europa para realizar filmes como ator ali. O Favorito dos Borgia foi um deles. Mais tarde ele faria também O Terceiro Homem, dirigido pelo inglês Carol Reed, um dos grandes filmes também daquele período, da década de 40. Um filme também no mesmo estilo do Estranho, que fala do rescaldo da Segunda Guerra ali em países europeus, filmes feitos ali mesmo na Europa, né? E o Orson Welles, nesse filme, no Terceiro Homem, ele tem um papel determinante, é o vilão da história. Esse filme tem uma marca muito particular, ele parece mesmo ter sido dirigido pelo Orson Welles. Se não foi dirigido por ele, o Orson Welles provavelmente ficou no cangote do Carol Reed ali, assoprando como é que ele tinha que dirigir, porque se não me dissesse que o filme foi dirigido pelo Carol Reed, eu apostaria todas as minhas fichas que é uma obra da mão dele, né? Porque tem todos os elementos estilísticos, temáticos, aquela coisa do embate entre verdade e fantasia, entre mentira e realidade, que permeia todos os filmes do Orson Welles. Tá? Se tem uma temática comum a todos os filmes do Welles, é essa.
né, o embate entre a realidade e a fantasia, ou se preferir, entre a mentira e a verdade. Há até um filme que ele fez mais para frente na carreira dele, já nos anos 70, chamado Verdades e Mentiras, né? Em português, Verdades e Mentiras. Né? Então, esse tema parece que permeia, não por acaso, o primeiro grande filme hollywoodiano dele é um filme sobre um magnata da imprensa e sobre a imprensa em geral. E a imprensa nada mais é do que o baluarte, ou deveria ser, né, o baluarte da verdade contra a mentira. Então está aí já desde os seus primórdios, né, e isso percorre toda a obra dele, essa temática da dicotomia entre verdade e mentira, entre fantasia e realidade, enfim. Ele começa então a atuar nesses filmes com vários propósitos, como expliquei também, principalmente para arrecadar cachê para ele mesmo autofinanciar os seus projetos cinematográficos. Tá? Então ele mais ou menos que se muda para a Europa, ele não chega a morar de fato, a se instalar só na Europa, ele fica transitando entre a Europa e Estados Unidos, mas basicamente passa mais tempo na Europa a partir daí. Né? No final da década de 40 e no início da década de 50, até meados de 55, 56, ele vai passar a maior parte do tempo dele na Europa, buscando financiamento para os filmes dele. Ali é onde ele se torna, nesse ponto da carreira dele, que ele deixa de ser um diretor americano, ele rompe as fronteiras do país dele e vai se tornar um diretor realmente universal. Tá? É onde ele realmente transcende, né, aquela característica de ser um diretor norte-americano comum, né, para ser realmente um dos grandes cineastas da história do cinema. É aí que ele começa a ganhar uma aura, além de diretor maldito, também de um diretor autoral, né, que era algo bastante visto com muito bons olhos naquele período, né, e que fugia ao padrão hollywoodiano. Tá? Se a gente para pensar, dos diretores hollywoodianos daquela época, né, do final dos anos 40, somente o Charlie Chaplin tinha a mesma aura que o Orson Welles passou a ter, né, como grande artista. Né? A gente está falando de um período em que você tem uma renovação cinematográfica muito grande acontecendo. Né? É o período que é o auge do neorrealismo italiano. A estética neorrealista passa a dominar os filmes europeus, né? Com o final da Segunda Guerra, a indústria cinematográfica europeia absolutamente arrasada, os países europeus também totalmente destruídos. Itália, não só a Itália, mas a França, a Alemanha, claro, a própria Inglaterra, enfim, aquela estética do neorrealismo italiano contamina também a produção hollywoodiana a partir dos anos 50 especificamente. Tá? Mas nesse período na Europa, então, ele vai trabalhar em filmes de terceiros, como eu falei, O Terceiro Homem, Favorito dos Borgia e vários outros filmes, produções inclusive hollywoodianas feitas na Europa, né? E ele então vai dirigir seus próprios filmes. Aí ele resolve então dirigir uma nova adaptação de uma peça do Shakespeare, que foi o Otelo. Essa adaptação foi bastante problemática e conturbada, tá? Principalmente aí o problema passou a ser um problema com o qual o Orson Welles passaria a se digladiar dali para frente, né, na carreira dele, que é a falta de recursos, a falta de dinheiro, né? Ele fazer um filme nunca é barato, né? E naquelas condições, né, na Europa do pós-guerra era mais complicado ainda. E ele então empreende a produção desse filme, a direção desse filme, ele atua também no filme, né? O Orson Welles trabalhou com bastante liberdade em cima da peça, né? Ele cortava, ampliava, alterava as falas à vontade, né? Ele nunca, o Orson Welles nunca encarou Shakespeare com aquele respeito, né, religioso que outros diretores e outros ensinadores tinham. Pelo contrário, ele sempre via naquilo material que poderia servir às ideias dele, aos propósitos dele, ao estilo de direção dele. Né? Então o Otelo acabou sofrendo um pouco também por conta disso. Mas o principal problema, como eu falei, foi a falta de recursos. Né? A produção teve que ser interrompida várias vezes e retomada depois quando os recursos apareciam novamente. Várias vezes ele teve que parar as filmagens, passar meses correndo atrás de outros investidores para poder retomar as filmagens. Isso acabou fazendo com que o filme ficasse bastante truncado. Tem uma versão aí no YouTube, se vocês quiserem podem assistir. Vocês vão notar que o filme tem cortes e tomadas muito truncadas, muito picotadas, que reflete claramente as dificuldades da produção, né? A precariedade da produção. Quase poderíamos dizer que é um filme B,
realizado por um talento inigualável, né? Várias tomadas em sequência, que no filme aparece sequência, foram feitas também com semanas, até meses de diferença, até anos, até um ano de diferença entre uma passagem e outra. O personagem sai por uma porta, quando ele entra pela outra, já se passou um ano. Na verdade, demorou um ano para filmar a outra tomada, a outra cena. Então, essa dificuldade ele teve que lidar. Para vocês terem uma ideia, né, tem um determinado momento, uma cena que na peça do Shakespeare se passa numa praça, né, numa praça de Veneza, né, envolvendo lá o Cássio, o Iago, né, os personagens principais, né, em que simplesmente acabou o dinheiro pro figurino dos atores, não tinha mais dinheiro. O que o Orson Welles fez? Teve que improvisar. Né? O improviso foi a única coisa que ele podia recorrer naquele momento. Então ele pegou os atores todos e levou com ele para dentro de um banho turco. Sim, uma sauna, onde eles só precisavam de um lençol por cima do corpo, né, e ficar seminus dentro do banho turco. Ele realizou a cena dentro de uma sauna de verdade. Né? Então é hilário, né, a gente pensar assim, e no entanto faz muito sentido. A cena se encaixa perfeitamente no simbolismo dela. Né? Você pode fazer várias leituras. É aí que eu digo, é por essas e outras que eu digo para vocês que o Orson Welles foi o maior diretor de todos os tempos, em termos de genialidade, de talento, de capacidade de improvisar, de criação, né, de originalidade. Tá? Bom, o resultado é que o filme demorou anos para ser completado. Né? Ele foi completado lá na década de 50, 4 anos para ser feito o filme, começou em 48, foi terminar só em 52, né? Então foi um trabalho bastante, assim, difícil para ele, né? E um momento de grande dificuldade. Bom, essa passou a ser, como eu disse agora há pouco, a regra das produções do Orson Welles. Nunca mais, na carreira dele, ele teria a liberdade de fazer filmes com total independência, como aconteceu lá no primeiro filme dele, no Cidadão Kane. Nunca mais. Sempre daí para frente, desse ponto em diante da carreira dele, ele teve a obra dele sempre mutilada, truncada, montada à revelia, a interferência de produtores, de investidores constantemente, enfim. Esse foi o mote, né, vamos dizer assim, da carreira do Orson Welles dali para frente. Na sequência, ele fez um filme chamado Mr. Arcade, que na verdade é um filme que tem 3 títulos. Né? Mr. Arcade, Grilhões do Passado ou Relatório Confidencial. É um filme que tem muitas semelhanças, muitas similaridades com o Cidadão Kane. Né? E novamente lida com aquele tema que eu falei agora, a verdade e a mentira, a realidade e a fantasia. Tá? Eu digo que tem muitas semelhanças com o Cidadão Kane porque a estrutura do filme é muito parecida. Ele quebra a narrativa, né? Ele faz uma narrativa multifacetada de vários personagens contando a sua versão de fatos relacionados ao personagem principal, que é o tal Mr. Arcadin do título, que é ninguém menos que o próprio Orson Welles. Né? Como eu falei também no episódio passado, né, o Orson Welles ele trabalhou em praticamente todos os filmes dele. E quase todos também, nos quais ele aparecia, era o protagonista. E esse não deixa de ser, esse não é exceção. O filme também é coestrelado pelo Akin Tamiroff, um ator com quem ele depois voltaria a fazer vários filmes aí nessa fase, nessa última etapa, né, vamos dizer assim, da carreira dele. O Mr. Arcadin é outro filme truncado, outro filme que também sofreu com a falta de investimentos, interrupções constantes. Né? É um filme que também, se vocês assistirem, vocês vão notar ali a precariedade da produção. Né? Mas a história é interessante. Eu não deixo de gostar do filme também. Aliás, eu acho que porque justamente ele é precário e está cheio de improvisos é que ele é interessante. Depois disso aí, ele volta para os Estados Unidos. Isso já na década de 50, estamos falando de 1955, 56, onde ele vai realizar aquele que eu considero o seu segundo melhor filme. Tá? Depois do Cidadão Kane, o segundo melhor filme para mim da carreira dele é o que ele vai fazer nos Estados Unidos. Agora, novamente, sob a chancela de um grande estúdio, a Universal Pictures. Né? A Universal, ela chegou a um acordo com o Charlton Heston, o grande ator Charlton Heston, que vocês devem lembrar dele em Ben-Hur e nos Dez Mandamentos. Nesse ponto dos anos 50, o Heston era um dos grandes astros do cinema da época. Tá? Ele era requisitado para tudo quanto é lado para fazer filmes, né? E era o grande nome nas bilheterias. Né? Então era o cara. Né? Naquele momento, o Heston era
principal nome, né, dos grandes blockbusters da época. Né? Ele ainda não tinha feito Ben-Hur, faria logo em seguida, né? Mas em 58 ele então está resolvido a fazer a adaptação de um livro de policial, né, chamado Touch of Evil, em inglês, né, A Marca da Maldade em português, como o filme foi chamado. E ele que bateu o pé junto aos produtores, né, do estúdio da Universal, que ele queria, porque queria o Orson Welles como diretor. E lá foi então o Orson Welles contratado para dirigir esse filme. Hollywood novamente vai ele de volta para Hollywood nesse ponto da história, da trajetória já. O macartismo já tinha praticamente acabado, já não havia mais a perseguição política, o processo já tinha se dissipado, né? Então não havia mais liberdade política novamente sendo respirada, né, nos Estados Unidos. Então o Orson Welles realiza ali aquele que eu considero o segundo melhor trabalho dele. Tá? O filme é fascinante, além de ser estrelado pelo próprio Charlton Heston como ator, o Orson Welles faz o papel do vilão, aquelas figuras imponentes, né? Aliás, nesse filme, A Marca da Maldade, o Orson Welles está mais imponente que nunca, tá? Ele aparece como uma figura enorme, né? Até inchado, o rosto inchado, uma figura ali de poder, ali transcendendo, transmitindo, aliás, poder, né? Potência, né? E ele faz o papel de um policial norte-americano corrupto, né, que sem ética nenhuma, né. Também no elenco está o Akin Tamiroff e a Janet Leigh. E o filme ele vai é uma história um filme no ar. Também tem a Marlene Dietrich também no filme, numa ponta, né, um papel marcante no filme. E o filme vai numa toada fascinante de filme no ar, né? Mas o principal ponto do filme, eu acredito, né? Talvez a cena mais marcante desse filme é o plano sequência inicial. Aquele plano sequência que o Orson Welles fez anos antes, em Soberba, que eu disse no episódio anterior, que foi cortado, truncado e mutilado lá pelo montador Robert Wise e que acabou nunca ganhando as luzes, né, das salas de cinema, ele realizou finalmente, ele conseguiu realizar, e acredito eu que de forma ainda melhor, nesse filme Na Marca da Maldade, que é um plano sequência fascinante que acompanha um atentado à bomba, né, desde o momento que o criminoso põe uma bomba no porta-malas de um carro, ele acompanha, a câmera vai acompanhando com uma grua e vários travelings por ruas numa cidadezinha da fronteira entre Estados Unidos e México. Em que o personagem principal, né, Charlton Heston e sua noiva estão andando ali pela rua e cruzando a fronteira, né, e o carro com a bomba passando para cá, para lá. O filme, a execução do plano sequência é magistral, tá? No mínimo, para não falar genial. A câmera panoramiza, a câmera realiza travelings, mergulhos, para, volta, sem corte nenhum. Durante longos minutos, a câmera faz um movimento contínuo. Aliás, o plano sequência é isso, é uma grande tomada em movimento, sem cortes, né? Um experimento radical. E o Orson Welles conseguiu. Mas mesmo esse plano sequência, ele permaneceu intacto, tá? Mas mesmo isso, os produtores deram um jeito de mexer. Contrariando a vontade do diretor, do Wells, eles colocaram os créditos de abertura do filme nessa sequência. Isso não chega a estragar o plano de sequência, não chegou a estragar, mas quebrou o espírito da coisa, quebrou o ambiente, né, o clima que se pretendia criar. Muito tempo depois, nos anos 90, o filme foi restaurado e aí sim restaurou na sua integridade conforme o Orson Welles queria. Né? Os restauradores ali pegaram o roteiro original, remontaram o filme que também tinha sido truncado e remontado em várias partes, e a abertura do plano sequência foi feita como ele queria, sem crédito nenhum, nem nada, apenas com o grande movimento de câmera do plano sequência ali, acompanhando os personagens do filme ali, dando início, né, dando a abertura para a trama toda. Né? E aí ele volta para a Europa para realizar uma outra adaptação literária, dessa vez do romance do Franz Kafka, O Processo, isso em 1962, estrelado pelo Anthony Perkins, né? O ator que fez Norman Bates, acabado de fazer o Norman Bates no clássico Psicose, né, do Hitchcock. E o Anthony Perkins faz o papel do personagem, né, do K, né, do personagem que é envolvido numa trama também barroca, como era bem ao gosto do Orson Welles, né,
com uma fotografia estilizada também, preto e branco, né, cheia de elementos, parece formar uma teia, né? A própria imagem do filme é uma teia que reflete a teia em que o personagem se envereda ali, né, nos caminhos burocráticos, né, do processo. Né? Quem leu o livro, né, do Franz Kafka, sabe muito bem que o livro ele é meio que surreal, ele tem um toque de surrealismo, né, de absurdo, né, na trama em que o personagem é preso sem saber o motivo, é julgado também sem saber por que está sendo julgado e condenado também sem nenhuma ideia de qual será a condenação e sem a possibilidade nem sequer de se defender. Né? E o processo o filme, né? Para mim, a melhor adaptação do livro do Kafka foi essa, do Orson Welles. Tem todo um clima, né? Aquele clima onírico, aquele clima surreal que é típico dos filmes do Orson Welles, né? A característica típica dele, ele gostava muito desse aspecto, né? Ele mesmo faz uma ponta no filme, como um advogado ali, ele faz um papel rápido ali, uma ponta. O filme foi filmado na Europa, é um filme interessante, uma adaptação interessante que eu acho muito digna do livro do Kafka. Tá? E eu considero também um dos melhores trabalhos do Wells, né? Ao lado da Dama de Xangai, da Marca da Maldade e, naturalmente, o Cidadão Kane. Né? Aí, na sequência, o Orson Welles vai realizar também na Europa o último filme inspirado, não baseado, mas inspirado em Shakespeare, que em inglês tem o nome de Chimes at Midnight, que a gente poderia traduzir em português como Badaladas à Meia-Noite, alguma coisa assim, mas que na tradução acabou ficando, sei lá porquê, alguém deve ter lido Chimes com Crimes e ficou Crimes à Meia-Noite. Bom, não tem nenhum crime no filme, né? Enfim, à meia-noite, muito menos, né? Tem crime, mas não à meia-noite. E esse ficou sendo o nome durante muito tempo, até que rebatizaram esse filme para Falstaff. E o nome mais apropriado. Por quê? Porque essa versão do Shakespeare toma muita liberdade com as peças do Shakespeare. O que o Wells fez foi o quê? Ele pegou várias peças do Shakespeare onde aparecia esse personagem, o Falstaff, que é um personagem icônico, né, do Shakespeare, acho que um dos melhores personagens dele, né, ali ao lado do Hamlet, do próprio Macbeth, do Rei Lear, o Falstaff, sem dúvida alguma, é um dos personagens mais memoráveis entre as peças do Shakespeare, e ele premia várias das obras dele. O que o Orson Welles resolveu fazer? Ele pegou trechos dessas peças onde Falstaff aparece e juntou-as para formar uma espécie de peça que o Shakespeare nunca escreveu sobre o Falstaff, que não deixa de ser genial. Ele pegou, sim, os diálogos do Shakespeare para usar ali, mas ele compôs um filme próprio, uma história própria, com o mesmo personagem que o Shakespeare tinha criado, usando os trechos das obras do Shakespeare dispersas ali, onde aparece o Falstaff. E é fascinante. Né? Mais uma vez, uma história sobre o poder, sobre a ambição, sobre a falta de escrúpulos das pessoas para atingirem os seus objetivos. Né? Também fala sobre a glória passageira, né, dos poderosos, né, um tema que está lá desde o Cidadão Kane. Né? O próprio Orson Welles interpreta o Falstaff, né, numa atuação que, para mim, é a melhor da carreira dele, é uma das mais comoventes. Né? O final, a morte dele, lá quando ele está no final, é bastante comovente. E é um dos filmes mais brilhantes também, outro filme também feito sob duras condições, com poucos recursos, com quase nenhuma condição ali. O filme também truncado, que ele fez também, da mesma forma como o Otelo, como o Don Quixote, como o Mr. Arcade, em filmes que foram meio que no improviso ali e com várias interrupções, o filme foi sendo criado. Isso também é visível. Acho que aqui no YouTube vocês encontram uma versão desse filme também. E é, para mim, uma obra-prima, a última grande obra-prima do Orson Welles. Né? Depois ele faria A História Imortal, também com a Jeanne Moreau, baseado num romance, num livro, né? Mas aí já é um filme mais fora do esquema do Wells, né? Já é um filme mais frio, mais contido, de atuações mais contidas, já não tem tanto aquele estilo barroco, aquele estilo de direção e atuação que o Orson Welles gostava, né, nas suas grandes obras. Né. Já é um filme mais, vamos dizer assim, mais acadêmico, menos experimental do ponto de vista da direção, né, e da atuação. Bom, depois disso ele ainda faria outros projetos, muitos deles inacabados, eu mencionei Verdades e Mentiras,
Bem lá nos anos 70, ele vai fazer o último filme dele, em companhia de dois de seus colegas cineastas, né, o John Huston e o Peter Bogdanovich, que é O Outro Lado do Vento. Esse filme foi filmado também na base do improviso e permaneceu durante décadas sumido, porque o filme ficou nas mãos do produtor, um produtor iraniano. Teve vários problemas legais, o filme nunca foi lançado na época. Da década de 80 inteira até agora no século XXI, somente agora, poucos anos, finalmente o filme conseguiu ser distribuído, ser exibido, né? De qualquer maneira, é o filme Testamento, né? E se a gente parar para pensar, faz muito sentido que O Outro Lado do Vento seja o último filme do Orson Welles, porque ele mais ou menos sintetiza as ideias, o estilo, a temática, né? Toda do diretor. Né? Não é, como a maioria dos filmes do Welles, né? Se não todos, não é um filme para todos os gostos. Novamente, aquilo que eu falei no primeiro episódio, eu repito aqui. O Orson Welles não era um diretor fácil. Não era um diretor comercial habitual, convencional. Se é isso que você espera encontrar, desista, nem perca seu tempo assistindo os filmes dele, porque você vai odiar. Agora, se você é aberto a experiências diferentes, inusitadas, incomuns, que remetem a uma reflexão sobre vários aspectos, né, do pensamento humano, da condição humana, então mergulhe de cabeça aí na obra do Orson Welles, que eu tenho certeza que você não irá se decepcionar. Né? Vai encontrar aí um dos grandes gênios da história do cinema e certamente um nome, um autor que influenciou ali gerações e vem influenciando gerações de realizadores. Não há como negar a dívida que o cinema moderno tem com Orson Welles. Podemos dizer que o cinema moderno começa com ele, tá? Não é exagero dizer isso. O cinema foi alguma coisa mais acadêmica, experimental, sim, até 1941, com o Cidadão Kane em diante, o cinema se torna moderno. Né? O cinema que nós conhecemos hoje deve muito, sim, ao trabalho, à carreira, à obra do Orson Welles, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. No próximo episódio vamos falar mais detidamente sobre o making-off dessa grande obra-prima da história do cinema que foi Cidadão Kane. Até a semana que vem, pessoal.